Bora agora para o DSO. O que significa isso? DSO, traduzido ao pé da letra, é o serrote. Então, você já consegue deduzir que alguma coisa vai serrar alguma coisa. Eu acho que fica bem didático você retornar lá para o Spine Stretch, que a gente já viu um tempinho atrás na sequência, porque o serrote, ele é um Spine Stretch em rotação. Então aqui a gente vai começar a fazer esse alongamento de coluna, mas pensando numa cadeia mais cruzada agora, tá bom? Então se ele é um Spine Stretch em rotação, a gente pode construir ele da mesma forma que a gente construiu o Spine Stretch, fazendo mobilidade da região da pelve, alongamento de isquiotibiais, de toda a cadeia posterior da perna, enrolando a coluna para a gente trazer esse scoop e esse C. Então vamos fazer recapitular rapidamente, tá? Como a gente vai trabalhar, ele é mais um dos exercícios sobre os isquios, a gente pode começar soltando a região aqui do quadril, porque eu vou precisar sentar, né? Então os meus flexores de quadril vão ficar a 90 graus. Posso trabalhar também estendendo a perna lá para cima, para a gente começar a irrigar toda essa cadeia posterior aqui, para ficar mais fácil de sentar sobre os meus isquios com as pernas estendidas, ou eu posso simplesmente pulsar essa perna para cá. Lembrando que é o corpo inteiro o tempo todo. Então, enquanto essa perna tá vindo para mim, aquela perna de lá tá crescendo na direção oposta. Beleza, o que mais que a gente precisa para a gente poder evoluir do Spine Stretch, para chegar até o Spine Stretch e depois evoluir para o serrote? A gente precisa trazer essa consciência, essa percepção do scoop e do grande round da coluna, tá? Então, a gente começa esse round por ativação de glúteo, bumbum bem apertadinho, abdômen para dentro, como se o seu estômago fosse lá nas costas, e a gente desce, mantendo essa continuidade desse C na coluna, e depois retorna. Consegue entender que apesar de eu estar abrindo e fechando a articulação aqui do meu quadril, o meu tronco ele se mantém estável nesse grande C? Essa que é a ideia desse preparatório, tá? Depois a gente vai evoluindo até a gente chegar de fato lá no Spine Stretch. Caso você não lembre, eu vou te ajudar aqui. E começa a perceber que se eu tô aqui no Spine Stretch e eu faço isso, eu cheguei no serrote. Consegue ver? Por isso que eu tô te falando que pra gente chegar no serrote, primeiro a gente precisa de um bom Spine Stretch. Então bora lá. Vamos começar a trazer essa rotação de tronco de uma forma um pouco mais simplificada. Então vamos facilitar aqui para a cadeia posterior das pernas, flexiona o joelho para aliviar um pouco. É muito mais importante o alinhamento da coluna do que a perna estendida a qualquer custo. Então eu prefiro que você flexione a perna, mas tenha certeza que você está sobre os seus isquios, tá? Se precisar, coloca a mão no bumbum, sente o seu isquio e veja se ele está de fato bem apoiadinho lá no chão. Beleza? Então vamos deixar o braço aqui, eu chamo esse braço de Aladim, tipo o gênio da lâmpada, sabe? E a gente vai pensar na tua cabeça, empurrando para cima. Cabeça empurrando para cima não é nariz levantado. Olha o que acontece lá na minha cervical. Eu quero a minha cervical em crescimento. Então é como se a tampa da sua cabeça estivesse empurrando uma pilha de livros para cima, tá? E aqui, com os braços bem conectados, a gente começa a trazer essa rotação de tronco. Eu quero que você entenda que é a costela direita, no meu caso aqui, tá querendo chegar lá na minha espinha ilíaca do lado esquerdo. Então é uma faixa cruzada na frente do meu tronco. E depois a gente troca. Mas ao mesmo tempo que a gente está fazendo essa rotação de tronco, continua em crescimento. Então essa pilha de livros que eu estou empurrando lá para cima, ela se mantém. Não é para despencar para trás, beleza? E vamos fazendo essa rotação. Como é que eu consigo deixar isso daqui ainda mais próximo da finalização, da conclusão do DSO, do serrote? Claro que a gente pode estender as pernas, mas se tiver com dificuldade aí no seu alongamento, além de manter a perna flexionada, você também pode colocar um calço aqui embaixo dos seus isquios, para eles ficarem um pouco mais elevados do que os calcanhares, tá? A gente pode trabalhar também com a mão atrás da nuca. Vou deixar as pernas estendidas agora. Essa mão atrás da nuca no Pilates, ela não é igual à musculação, que é uma mão de enfeite nas orelhas, tá? Uma garantia de que as suas orelhas estão no lugar. Essa mão atrás da nuca, ela tem uma função de crescimento. A gente sempre quer crescer a todo momento. Então a gente vai deixar as mãos sobrepostas. Eu gosto muito de deixar o polegar para baixo,
para me dar essa percepção aqui no trapézio para eu não subir os ombros, tá? Mas não precisa fazer se você não quiser. Então a gente vai puxar o nosso crânio para cima, pensando em ganhar espaço, tá? Deixa eu mostrar assim de costas para você, ficar um pouco mais fácil de visualizar. As minhas mãos tracionam minha cabeça para cima e meu polegar aqui me lembra de não tensionar os ombros, de manter os ombros longe da orelha. Pernas afastadas, um pouquinho mais afastado do que os seus ombros, as mãos atrás da nuca. E agora a gente vai adicionar nessa rotação de tronco uma inclinação. O meu cotovelo direito está indo lá no meu joelho direito e o cotovelo de cima quer ir lá para o teto. Retorna primeiro da inclinação, depois da rotação e troca de lado. O cotovelo quer alcançar lá no teto, retorna da inclinação e depois da rotação. Quando você estiver aqui no momento sentado do exercício, fazendo a troca de lados, cuidado com a caixa torácica muito aberta, tá? A gente quer sim sentar sobre os isquios, mas eu preciso de uma curvatura lá no meu tórax. Então, costela para dentro e os ombros para trás. Ah, Lívia, muita coisa para pensar. É mesmo. Mas tudo é treino, né, minha gente? Vamos treinar que vai ficar cada vez menos difícil, menos complexo e seu corpo vai começar a entender todos esses comandos. Então, beleza. A gente já entendeu que tem que construir o spine stretch para depois a gente chegar no serrote. Já entendemos que a rotação ela pode ser em braço de aladinho ou com as mãos atrás da nuca. A gente já associou essa rotação de tronco com uma inclinação. Agora a gente vai aumentar essa inclinação. Ao invés de levar o meu cotovelo direito no joelho direito, a gente vai pensar em levar a mão direita no pé oposto, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro você roda o seu tronco. A minha mão direita, ela quer chegar lá no meu pé esquerdo, só que esse braço de trás aqui, presta atenção, roda para dentro. E esse braço que tá atrás, ele vai tentar ir o mais para trás, o mais para dentro e o mais para cima que eu puder, pra gente trabalhar bastante mobilidade da região do ombro. Para trás, para dentro e para cima. Volta na posição inicial e troca. Roda o tronco, vamos lá no pé. A mão de trás roda para dentro, para trás e para cima. E retorna. Se ainda tá difícil essa questão do alongamento, mantenha o joelho flexionado, não tem problema, tá bom? E agora a gente precisa adicionar os pumps para a gente finalizar com a construção do The Saw. A gente vai começar com os braços abertos ao lado. Quanto abertos? Um tanto que você consiga enxergar com a sua visão periférica as suas mãos. Então aqui eu já não estou visualizando a minha mão, tá muito aberto. Aqui eu estou visualizando, beleza? Cabeça crescendo para cima, vamos para os vetores. Isquios enraizados para baixo. Os meus calcanhares estão crescendo para frente e o meu abdômen está indo lá nas minhas costas. Braços crescendo nas direções opostas, para a gente criar espaço aqui na axila. E agora a gente vai para o serrote e pulsa 2 vezes. Retorna para a posição inicial. Cresce coluna, braços, pernas, troca de lado. E voltou. Perfeito, minha gente! Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo para a gente continuar conversando. Essa é uma das estruturas que eu uso para construir o serrote durante as minhas aulas. Espero que você tenha gostado e eu estou sempre à disposição.